Atenção, professores, você que comprou ou ainda vai comprar o seu notebook na SK8, além de ganhar essa mochila, você ainda está concorrendo ao sorteio dessa impressora Epson. Vem para SK8. Ei, eu não acredito não que tu ainda não comprou o teu notebook, pois você, professor, aqui na SK8 encontra o notebook com todas as especificações exigidas pelo governo. E é claro que a SK8 não ia te oferecer só isso, né? Na compra de um notebook, você ganha uma bolsa belíssima para você transportar o seu notebook de forma segura. Tudo com a qualidade que só a SK8 tem. Não perde tempo, hein? Estamos aqui em mais um Resenha Podcast para você que acompanha a gente nas redes sociais. Obrigado mais uma vez por honrosa companhia. Que coisa boa, a turma já está aí conectada com a gente. Já tem bastante pessoas aqui, rapaz. Olha que legal, né? Isso, boa noite. E obrigado pela sua companhia aqui mais uma vez, o nosso Resenha Podcast, saudando a todos os nossos queridos internautas, a turma que já está conectada, a turma que ainda vai se conectar. E você já sabe, compartilhou, você ganha Pix aqui no Resenha. Hoje nós temos o mesmo formato. Vou fazer um Pix de R$100 e eu vou fazer outro de 50. Atenção, hein? O que eu preciso fazer? Você só compartilha aí no seu feed, compartilha aí, vai com o dedinho lá em compartilhamento. Quanto mais você compartilhar, mais a gente pode te dar aí um Pix no valor de R$100 e tem o outro Pix no valor de 50. Olha que coisa boa, hein? É a única. Qual é a resenha que está dando Pix toda vez? É o Resenha Podcast. Aliás, são os programas do portal Iaco News. A gente está igual o Silvio Santos aqui, viu, meu amigo? Igual o Silvio Santos, dando dinheiro para a turma aí. Então é o seguinte, compartilha aí e assim que você compartilhar, você inclusive pode compartilhar quantas vezes você quiser. E eu já quero aqui saudar a Luzia Elias, a Daniela Santos, a Aldineide Pereira, a Celi Fernandes, essa turma aí, ó. O Gel Nunes, taxista Gel Nunes também tá conosco aqui, né? Tá compartilhando, ó. Gente, o mistério é o seguinte, é compartilhar. O Vitor vai ficar aqui atrás, aqui em off, nos bastidores, monitorando tudo para poder fazer a sua participação. Já pode soltar agora, já a turma que ganhou Eu vou fazer o seguinte, galera, você que está acompanhando a gente nesse momento, você vai ver que aqui o Pix funciona mesmo, hein? E na resenha passada a gente sorteou um Pix de 100 e 2 de 50. A turma foi sorteada, as meninas foram sorteadas, as ganhadoras foram sorteadas. Eu vou começar pela turma que fez o Pix, que ganhou o Pix de 50, para confirmar para a rapaziada que aqui é sério, né? A gente faz o Pix e mostra as ganhadoras, os ganhadores. E os ganhadores fizeram comentários aí, né, Vitor? Já tem algum pronto aí, Vitor? Já? Solta o primeiro aí para você que está ligado com a gente. Olha só, olha só. Semana assisti uma entrevista maravilhosa na resenha com o Dr. Genilson. E ainda fui sorteada num Pix de R$50, que já torrei todinho, não deu nem muito tempo, mas eu torrei. Obrigada aí, acredita e assistam, porque as entrevistas são maravilhosas e a gente tem sempre que participar e tentar tá sempre se atualizando. Voltamos! Tá vendo só, gente? Quem foi que comentou? Foi a Eliana ou foi a Eliana? A Eliana, obrigado, Eliana. Um abraço para a Eliana. Eliana, valeu pela sua participação aqui com a gente. E ela ganhou o Pix e confirmou. Depois da Eliana teve a Aldineide, é isso? Teve também a Aldineide que comentou com a gente aí. Olha só o que a Aldineide disse. Ela também ganhou o Pix, presta atenção. Olá, galera. Eu sou a Aldineide, que ganhou o Pix. Eu tava precisando mesmo, olha, gente. Obrigada, sorriso. Valeu, amigo.
Olha aí, tá vendo? Só a Aldineide também ganhou um Pix de R$ 50. Obrigado, Aldineide, um abraço pra ela. Tá sem áudio? Estão dizendo que tá sem áudio aqui, né, Vitor? Mas daqui a pouco volta, né? Daqui a pouco volta. Olha, é o seguinte, deixa eu dar uma boa noite também para a turma que está ligada com a gente lá no município de Mané Urbano, onde nós temos uma audiência sensacional, né? A nossa audiência lá é simplesmente ótima. Todo mundo acompanha a gente lá no município de Mané Urbano. Teve também agora a Daniela, que ganhou o Pix de R$ 100. E aí, na hora que ela foi sorteada, o Pix já caiu. Olha só o que fala a Daniela aí também, que mandou um recadinho pra gente aqui do portal Iaco News. Solta aí, Vitor. Olá, sou Daniela, tô passando aqui para agradecer ao portal Iaco News pelo Pix de R$ 100 da Resenha Podcast. Beleza! Então tá aí as 3 ganhadoras que participaram com a gente, que estiveram, né? Que ganharam o Pix aí e com certeza ficaram felizes. Teve uns que até gastou muito rápido também, né? Mas já é alguma coisa, já ajuda. Portanto, o nosso boa noite para você que está com a gente conectado. Compartilha, porque hoje tem mais Pix, hoje tem mais participação. E no finalzinho a gente vai fazer o sorteio no Pix de R$ 100 e o outro de R$ 50 aqui hoje no nosso portal Iaco News, no nosso Resenha Podcast. E eu tô aqui, deixa eu mandar um abraço aqui para Neriane Diniz, a Luzia Elias, o Alfredo Nascimento, a Daniela Santos, já tá com a gente, né, a Dani? A Dani foi uma das ganhadoras, já tá conosco aqui, né? O Antônio Moraes, o Armando Feitosa, o Alexandre Marques, quem mais? A Célia Fernandes, a Daça Diniz, a Alcineide, por aí vai. E hoje eu vou receber aqui para esse bate-papo com a gente, inclusive um bate-papo muito legal, muito gostoso, tenho certeza que vocês que estão em casa ouvindo a gente nesse momento, nós já temos 29 compartilhamentos já. Turma está compartilhando, está participando e por aí vai. Bom, ele é funcionário público, né? E mora em Sena Madureira e tem uma história política grande, enorme, vasta experiência no mundo político. E hoje ele veio resenhar com a gente. Fecha nele aí, por favor, Vitor, nosso amigo Reginaldo Elias. O Reginaldo Elias, boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite, viu, meu querido? Boa noite, Sorriso. Boa noite, Vitor. Boa noite aos telespectadores da Resenha Podcasts. Boa noite de maneira carinhosa aí para minha esposa, minha irmã, que estão assistindo esse programa. E é um prazer estar aqui com você, um excelente comunicador, diria, o melhor comunicador que nós temos aqui em Sena Madureira, para contar um pouquinho da história da vida da gente, da participação da gente na política, nos governos do PT, contar um pouquinho também da história pessoal da gente, para aquelas pessoas que não nos conhecem. Como você falou, esse é um programa que a internet hoje nos permite, graças à tecnologia, pessoas que não residem no município ou aqui na região, pode estar nesse momento nos assistindo e que nem sempre conhece toda a nossa história. Então vai ser um prazer a gente estar conversando aqui por algum tempo com você sobre a vida da gente, sobre economia, sobre cotidiano aqui na nossa cidade, um pouquinho também sobre a conjuntura que o nosso país está atravessando e como é que a gente pensa sobre tudo isso e que contribuição a gente pode estar dando, que sugestão a gente pode estar dando para que a gente possa estar amenizando, sobretudo, o sofrimento das pessoas mais carentes. Pois é, meu amigo, você é funcionário público, né? Você trabalha onde? Trabalho na Emater. Emater. Uhum. Há quanto tempo? Eu trabalho na Funcionário público há quanto tempo? Funcionário público há mais de 30 anos. Uhum. Agora sou efetivo, concursado há 15 anos. Entendi. Eu fui para o Colégio Agrícola no ano de 86, terminei o curso em 88. De lá para cá já vim direto para prestar serviço público. Iniciei na Emater ainda como contrato provisório, como a maioria dos jovens da minha época e também os jovens dos dias atuais. A Emater é uma empresa de assistência técnica e extensão rural. Na prática, nós atuamos junto ao produtor rural e suas organizações. No dia a dia, no nosso cotidiano com ele, a gente visita o produtor,
faz um diagnóstico, ou seja, faz um estudo junto com ele da realidade daquela família e da sua propriedade. Depois que a gente faz esse diagnóstico, a gente elabora um plano de desenvolvimento para aquela família. E a partir daí você vai executando por etapa através de políticas públicas, e você vai inserindo essas famílias de forma a garantir que elas possam se desenvolver economicamente e a partir daí também possam se desenvolver a sua qualidade de vida. E a gente, enquanto extensionista rural, a gente tem uma visão, quando a gente visita uma comunidade, a gente procura ter uma visão do todo. A gente aborda esses aspectos econômicos, sociais e também não é nossa responsabilidade direta, mas também observamos detalhes como é que está a saúde naquela comunidade, como é que está os serviços de educação naquela comunidade. Então o extensionista ele acaba sendo assim em muitos momentos faz a ponte entre o produtor e o governo do estado, levando as políticas públicas até ele. Me diz uma coisa, me responde uma coisa, eu estou curioso para te perguntar isso. Como é que está hoje a vida do produtor rural? Por exemplo, nós estamos enfrentando uma crise econômica enorme. Preço subindo toda hora e tal. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, como é que está a vida hoje? Você acha que a vida está melhor de quem mora na zona urbana ou de quem mora na zona rural? Com certeza quem mora na zona rural está podendo ter uma vida melhor. Não quer dizer que ele não está afetado pela crise, ele também sofre as consequências da crise, não tem jeito. Mas ele está melhor preparado para lidar com esse momento difícil que o país vem passando, do ponto de vista da economia, do ponto de vista da saúde. Mas isso não aconteceu à toa, Sorriso. Isso foi fruto de muitos investimentos que foram feitos no passado, sobretudo pelos governos do PT. Fez com que pudesse os produtores criarem condições para que, nesse momento de crise, eles terem uma produção consolidada e, a partir da comercialização dessa produção, eles poderem viabilizar a vida deles com uma qualidade que diferencia bem das pessoas que passam por situações complicadas aqui na cidade. Eles, por exemplo, um produtor que tem uma propriedade média ou pequena e que cria tem um rebanho bovino lá, ele consegue hoje ter uma renda muito superior a de um professor que está aí há 15, 20 anos na rede municipal, com graduado. Concursado, pós-graduado, alguns, trabalhando aqui na prefeitura, por exemplo. Sabe? Sei, entendo. Então isso quer dizer que hoje quem está na zona rural consegue se manter. Consegue, com certeza. Porque assim, os preços dos produtos agrícolas, eles se valorizaram. Então, por exemplo, o produtor que produz uma boa farinha, ele consegue vender uma saca de farinha por R$200. Ele consegue vender a farinha dele a R$4 o quilo. Se ele traz lá 10 sacas de farinha, traz aí 500 quilos de farinha, ele vai voltar para casa com R$2.000. Tá entendendo? Então, dá para ele comprar o que ele não consegue produzir na propriedade, porque esse também é o fato do produtor ter uma produção diversificada na propriedade, também serve como uma espécie de proteção para ele. Aqui na cidade, quando você acorda de manhã, a primeira coisa que você vai fazer é comprar o pão, o leite, essa coisa toda. Você já amanhece o dia gastando. Lá não, o camarada acorda, ele tem a vaquinha leiteira dele, ele vai tirar o leite, ele tem a banana, ele tem a macaxeira, ele tem um pão de milho, ele tem a tapioca, ele tem N alternativas para iniciar o dia dele, a alimentação do início do dia, sem a necessidade de ter que fazer gasto. Enquanto que a gente aqui na cidade, quem mora na cidade, já amanhece o dia gastando. Chega a hora do almoço, ele cria uma galinha, ele cria um porco, ele tem lá uma ovelha, isso depende muito do produtor. Então aquele produtor que tem um nível de gerenciamento melhor um pouquinho e que se organiza melhor, ele está muito bem, obrigado. Agora, temos alguns também que têm dificuldade, passam por dificuldade, sobretudo dado o baixo nível gerencial, como ele ainda usa uma forma de gerenciar a propriedade dele muito antiga, muito tradicional, principalmente no processo de tomada de decisão, e muitas vezes não procura se aconselhar com a assistência técnica ou com alguns outros serviços que possam estar contribuindo com ele nesses momentos,
de tomada de decisão e de condução da atividade, ele acaba muitas vezes enfrentando dificuldades. Mas em regra, eu não tenho a menor dúvida. Hoje quem está na zona rural está conseguindo atravessar essa crise, está sentindo, mas está conseguindo atravessar ela com muito mais tranquilidade do que aqui na cidade. Aqui na cidade nós temos visto depoimento e temos assistido cenas no noticiário que é de cortar coração, cara. É muito triste, então me preocupa muito. Eu até comentava que no início que eu não tinha mais intenção de participar da política na questão da gestão pública, essa coisa toda, mas as cenas que eu vi ultimamente têm me sensibilizado muito, sabe? Além, é claro, do próprio Jorge Viana ter me procurado, o ex-governador Jorge Viana, ex-senador Jorge Viana ter me procurado, me convidado para ajudar ele no projeto que ele está iniciando novamente de voltar à vida pública. Então, não dá para a gente se omitir, sabe, o Sorriso, diante de tanta... Se o país tivesse caminhado para frente, se o Acre tivesse andado para frente, a gente estava tranquilo, estava com a missão cumprida. Mas a gente vê que regrediu demais. Então, não dá para a gente se omitir. Quando é que as pessoas vão começar a falar sobre isso, sobre essa crise que a gente vive hoje no nosso país? Eu quero tocar nesse assunto com você, mas eu quero antes falar aqui, dar uma boa noite para o Carlos Castro, que está ouvindo a gente, está assistindo a gente lá em Manoel Urbano. O prefeito de Manoel Urbano era para ter participado, mas infelizmente ele não pôde. Por motivos maiores ele não pôde estar aqui hoje à noite, que ele tinha outros compromissos, ele pensava que a resenha era de manhã. Mas aí de manhã ele participou com a gente no nosso programa lá na rádio Avalanche FM. Você também foi lá e em seguida ele chegou e ele bateu um papo conosco. Inclusive ele confirmou, apesar dele não estar aqui, mas eu quero confirmar para os internautas que ele passou para a gente que ele é pré-candidato a deputado estadual. Você também está colocando o seu nome, vou já falar sobre isso com você. A Priscila Kemeny está dizendo que é o Pix. Boa sorte. A Daniele Santos ganhou o Pix aqui, está confirmando com a gente. A Regiane Diniz diz que você está arrasando. Muito legal essa entrevista. O Armando Feitosa. A Luzia diz o seguinte, uma pessoa que realmente sabe do que está falando. Falar em zona rural, você é 30 anos que você sobe e desce esses rios aí, Rio Caeté. Me diz uma coisa, desses rios, qual que você mais gostou de viajar? Opa. O Sorriso, eu, graças a Deus... O Padre Paulino, por exemplo, o Padre Paulino adorava o Macauã. Ele tinha uma história e gostava muito do Macauã. E você, nessas suas andanças aí, teve algum local que você se identificou? Disse, não, eu gosto do Purus, do Iaco, do Caeté, do Macauã? Se eu fosse falar de paisagem, eu acho todas belas, né? Eu gosto muito dessa vida do interior, me identifico demais. E assim, como eu tenho grandes amigos em todos os rios, Iaco, Purus, Macauã, Caeté, eu não tenho essa preferência de dizer, não, eu gosto mais do Macauã, mais do Iaco, eu gosto de todos os rios, porque todas as vezes que eu chego lá, nessa localidade, eu sou muito bem acolhido, cara, muito bem acolhido. Certo. E também nos ramais, né? Agora mesmo, há cerca de um mês atrás, nós estivemos lá na Lua Nova, no Raimundo Coelho. Puxa vida, rapaz, uma acolhida que... Extraordinária, né? Então, essa é a realidade por onde eu ando. Eu ando muito no Iaco também, né? E aí sim, eu tenho uma relação muito de amizade e com algumas pessoas do Seringal Sacado. E a gente também tem uma pequena propriedade lá que a gente desenvolve algumas atividades. Então tem um vínculo, inclusive estava nos assistindo também lá, o pessoal no Sacado, tem internet lá, o pessoal... Olha que legal, olha o milagre da tecnologia. A internet chega lá, a tecnologia que chega bem. Chega bem. Olha, eu quero inclusive parabenizar a turma da Zona Rural aí, que sempre acompanha as nossas lives aqui do Portal Iaco News. Não é só a minha, mas tem outros programas que são feitos de dia de segunda-feira, por exemplo, com o J. Alves e o Elvis, né, que é o Segunda Voz. E essa aproximação da população da Zona Rural com a internet é muito bacana, né? É porque ela é em curta distância. Parece até uma palavra que você vai dizer, não, mas trouxe o lugar mais para perto da gente. Não, mas trouxe as pessoas. Porque através de um celular você consegue conversar com
com o Francisco, Certo. né? Lá uma pessoa que trabalha com a gente, Lá longe. lá o Novo, lá no Sacado, a gente consegue tratar como se a gente estivesse aqui fazendo esse diálogo que nós estamos fazendo. Então, é em curta distância, facilita no gerenciamento dos negócios, facilita no atendimento de serviço de saúde, facilita no atendimento de serviço de educação, facilita a ação do Estado como um todo. Então, tecnologia é fundamental principalmente na zona rural. E a tecnologia hoje nos permitiu a gente elevar muito a produtividade no campo, o que torna nós um dos países mais competitivos, né? E aí, nesse aspecto, a gente tem que render sempre homenagem à Embrapa, porque é uma empresa de pesquisa que tem trabalhado muito para melhorar a produtividade, seja na agricultura, seja na pecuária. E de fato tem conseguido. A Embrapa conseguiu, graças à pesquisa, Sorriso, transformar o Cerrado brasileiro. Se você, quem conhece aquela região, sabe que ali era uma terra muito pobre. E eles conseguiram tornar uma terra altamente produtiva e inserir no mapa do Brasil e do mundo como uma das maiores regiões produtoras de grão. Então, graças à tecnologia, é trabalhado pela Embrapa, desde análise de solo, correção de solo e sistema de plantio direto. E agora estão trabalhando já naquela região sistema de integração lavoura, pecuária e floresta, tá entendendo? Que é algo novo, certo, que vai vir para ficar, vai se estabelecer. E isso permite que o produtor tenha renda numa mesma área, ele consiga ter a renda da atividade agrícola, ele consiga ter a renda da atividade pecuária, criação de gado, e ele consiga ter renda da atividade florestal, porque nesses espaços ele pode estar plantando um eucalipto, que a partir do 5º, 6º ano, se você for fazer estaca, fazer mourão, você já pode fazer o corte, fazer o tratamento e já pode ser comercializado. Se você tiver a intenção de utilizar na construção, na produção de tábuas e outro tipo de madeira, a partir do 13º, 15º ano, a planta também já está madura, já apta para corte, então é mais uma renda que o produtor passa a ter trabalhando na mesma área. E aí ele faz um plantio de milho, já planta o capim consorciado com o milho. Quando ele colhe o milho, o capim está estabelecido, a cultura do capim está estabelecida, ele já coloca o gado. Quando ele tira o gado, ele já usa a sobra do capim para servir de cobertura do solo, aí já faz o plantio direto da soja ou de uma outra cultura. Mas naquela região eles trabalham muito a soja, e aquele resto cultural que fica ali vai servir tanto para nutrir o solo, como para proteger o solo do sol e da chuva, do excesso de chuva. Então você consegue conservar o teu solo, que é uma das coisas que tem mais valor na propriedade. Então, tudo isso foram estudos que foram desenvolvidos pela Embrapa ao longo dos tempos, e hoje já é uma realidade. E aí eu acho que nós, aqui em Sena Madureira, temos que dar esse passo seguinte. Nós ainda estamos praticando uma pecuária, sobretudo uma pecuária muito extensiva, ou seja, com baixa tecnologia, baixo nível tecnológico no processo produtivo. Nós temos que dar esse passo seguinte. Hoje nossos produtores, a maioria dos nossos produtores não fazem análise de solo, porque assim, o Sorriso, é exemplo do organismo humano, o organismo vegetal, ele tem as quantidades cheias de nutrientes que ele precisa para se desenvolver bem. Então, eu posso estar implantando uma cultura num determinado lugar, num determinado terreno, numa determinada propriedade, e o solo daquela propriedade pode apresentar algumas deficiências. Então, é como eu vou lá, faço uma análise de solo, coleto o solo, leva para o laboratório, é feita a análise de solo, e no laboratório ele vai te fornecer um laudo e vai dizendo, esse solo disponibiliza disso, ele tem X de nitrogênio, X de fósforo, X de potássio. E essa planta que tu vai implantar naquela área, para ela produzir bem, ela precisa disso aqui. Então, se eu tenho tenho X, e a planta precisa de X mais Y, eu vou lá e acrescento o Y para criar o ambiente ideal para que aquela planta possa produzir o máximo dela e eu ter uma maior rentabilidade na minha propriedade. Então, nós precisamos avançar ainda aqui em Sena, mas a região centro-oeste, sul e sudeste do Brasil já trabalha muito assim.
Me diz uma coisa, eu vou fazer uma guinada aqui, um comentário aqui do Antônio Lira. Uma pessoa humilde e muito competente, respeita e trata a gente como gente. Legal, os comentários assim são bacanas, né? Verdade, meu esposo Reginaldo, desse assunto você entende. Tô amando a entrevista. Tá top. A Nerian. Regiane Diniz, muito bom programa, Sorriso. Parabéns. Legal. Você vai compartilhando que você pode ganhar um Pix. São 2 Pix hoje aqui no programa. Um Pix de R$100 e o outro Pix R$50. Mari Bastos, obrigado. A Mari Bastos não perde um programa nosso aqui, né? Valeu, querida. Bom programa, bem informativo, esclarecedor. Já teve... Eu vou dar uma guinada. Muito boa entrevista. Obrigado, Regiane. Quem mais aqui? Tem mais gente comentando aqui? Aldineide. Tem muitos comentários. Você está acompanhando aí, né, Vitor? Aldineide está caprichando aqui. Acho que está querendo ganhar um desses piques aqui, né? Carlos Castro, valeu, vambora. Daniela Santos, a Daça também está com a Priscila Kemily, Ângelo Araújo, olha que legal, hein? Estou assistindo aqui de Rio Branco, da capital Rio Branco, olha que bacana. Valeu vocês aí que acompanham o nosso podcast. Muito obrigado, ouço todos os dias mesmo. Ouço todas as vezes, esse Pix é meu, olha, legal. É o seguinte... Você, como você trabalha na zona rural, você sempre dorme na zona rural, às vezes. Sim. Eu vou dar uma guinada, né? Eu vou mexer com mistério, com paranormalidade. Você, em alguma dessas suas andanças no interior, na zona rural, você já viu alguma coisa assim, sobrenatural, assim, alguma coisa... O pessoal fala muito, né? Porque tem o fulano, tem o caboquinho, tem não sei o quê... Você já dormiu na zona rural várias vezes? Muito. Dessas vezes, teve alguma coisa que te assustou, assim, que tu ficou, opa, o que é isso? Rapaz, eu já ouvi muitas histórias, mas graças a Deus eu nunca esbarrei, né, com algo que... Teve alguma história que tu te fez ficar pensando assim, rapaz, mas será que esse negócio é sério? É sério? Teve alguma história que te marcou? Assim, situações. Eu quero dizer, olha, esse poço aqui tem uma cobra que é enorme, ela... Tem hora que ela corre de alagar até Batelão. E eu tenho que dormir lá no porto. Imagina como é que eu ia passar a noite, imaginando que se essa cobra chega no barco que eu estou lá e Mas as pessoas da redondeza confirmavam que ela existia? Confirmo. Até hoje? Até hoje, se você for andando no rio, o cara diz, olha, evita de dormir em tal ponto, porque lá é o poço da cobra. Ou ali tem um jacaré muito grande também. Então é muito comum. Só mata, tu vai cuidar, porque aqui tem onça. Teve alguma história que te chamou a atenção? Rapaz, não. Ao longo desses 30 anos aí? Só teve uma. Conta pra gente. Essa quem me contou foi o meu amigo Valdivino, Bebezão, meu irmão, que mora lá na Liberdade, o genro do seu Otino. Ele disse, Reginaldo, eu vi uma vez o jacaré pegar um rapaz. Eu digo, rapaz, como é que foi isso? Ele disse, o cara vinha na canoa, aí pulou na água para sair numa casa na margem do rio, e aí quando ele caiu na água, começou a nadar, o jacaré boiou atrás dele. Acompanhou ele. Aí o jacaré afundou, aí o cara continuou nadando, com um pedaço, o cara sumiu também. Nunca mais apareceu. Eu digo, pô, rapaz, então foi o jacaré que comeu o cara. Tem um vídeo agora de um rapaz de um lago, que não podia cair nesse lago, e ele pulou no lago. Você tem um vídeo aí, e aí o jacaré mordeu o braço dele, seguiu ele. Aquele lago era proibido para visitação, aliás, para nado. Justamente, eu acho que deveria ser por conta de algumas feras. E o rapaz, você viu aquele vídeo, Vitor? Viu? Tem um vídeo, o rapaz mordeu aqui nele, ele teve que fazer uma cirurgia para tirar costurar, porque, rapaz, uma mordida, o jacaré não era grande, não. Era um jacaré de pequeno porte. Você imagina um grande teria feito um estrago. É verdade. Eu acho assim, eu tenho uma tese, Sorriso, que na época da exploração, no período áureo da borracha, na época da exploração dos seringais, era muito comum a pessoa residir sozinha numa colocação. Uma colocação, o nome já diz, um local que a pessoa vai lá e se coloca para produzir, para extração da borracha, né? Corte da seringa, como a gente conhece popularmente falando aqui. Então, o camarada ia para lá e ele ficava meses sozinho. Então, ele fazia a própria comida, ele lavava a roupa dele, ele trabalhava. E o cara não tinha com quem conversar.
Tá entendendo? Então, muita gente acabava com problemas psicológicos, acabava afetando o psicológico da pessoa. E quando dava fé, tinha uma folha balançando lá, ele começava a imaginar que aquilo era uma pessoa. Tá entendendo? Ou então ele andando sozinho na mata, ouvia alguém andando atrás dele, se virava. Então, acho que era muito efeito da solidão, do isolamento, que levava as pessoas a acabar... Você mesmo não acredita nessas coisas, não, né? Não, eu respeito, né? Eu respeito quem acredita. Eu não tenho, não vou debochar de ninguém. Mas eu particularmente não, eu sou muito cristão, eu acredito muito em Deus, sabe? Agora que existe animais como cobras grandes e tal, disso você... Isso é só assistir qualquer documentário sobre animais que você vai ver aí, anaconda, sucuri, jiboia, né? E existe de fato animais, né? Agora sim, o que me chama muita atenção é que na maioria das vezes os animais não são agressivos. Quando eles agridem um ser humano, na maioria das vezes é em legítima defesa. É a pessoa pra se defender. É a pessoa que invade o espaço dele, invade o habitat dele. Mas eu até costumo dizer para um amigo meu chamado Nazildo, que mora lá no Sacado, eu digo, Nazildo, o ser humano ele não faz parte da dieta animal, do jacaré, da cobra. Porque eu vejo vocês pegam uma canoa aqui 11h30 da noite, cara. Aí vão lá, anda aí 1 hora de canoa, vão para um lago pescar à noite numa canoinha que se dá um vento alaga vocês. E eu nunca vi falar da história da cobra ter engolido ninguém por lá, né? Então, eu acho que se não mexer com ela vai ficar quieta no canto dela. Um dia desse, uma senhora, já faz algum tempo, ela chegou na minha casa, acho que ela veio conversar comigo sobre... Acho que ela veio fazer alguma reivindicação. E ela era do Macauã. Não sei se você já conhece essa história. E aí ela começou a conversar comigo e chegou por volta das 11h30 para meio-dia, para 1h da tarde. Aí ela disse, estava ela e a filha dela lá no meu escritório, eu morava no centro ainda. E aí ela disse, vamos, já está na hora. Eu percebi que ela começou a ficar preocupada, né? E eu disse, aí eu vi daquela cena, eu comecei a observar ela. E teve uma hora que eu disse, mas minha senhora, por que a pressa? Ela disse, não, porque eu ainda vou voltar hoje para minha terrazinha na colônia. Daqui para o Macauã, a boca do Macauã, eu vou numa canoa, um motor de 11, se eu não me engano, demora. E eu tô com medo de passar na escuridão no porto do Serraria. Que é ali próximo, na entrada do Macauã, né? Entrou ali, no percurso, tem um poço ali, né? E ela disse, eu digo, mas se ela tá com medo de passar, a senhora não vai na canoa? Não vai? Ela disse, não, meu filho, porque tem uma cobra ali, que quando passa das 6h da tarde, das 7h da noite, ela ataca as embarcações. Ela vai para cima das embarcações. Eu não sabia se eu dizia se era mentira da mulher ou se eu ficava quieto. Mas eu precisei, naquele momento, respeitar. Tem que respeitar. Porque né? ela estava dizendo, e eu perguntei, mas a senhora já passou por alguma situação? Ela disse, já. Eles pegaram ela pegou o nosso motor, alagou nossa canoa. De fato, né? Pode ser e real. eu digo, não, tá, ela mora para a região, ela vai e volta, uma senhora já de quase 70 anos de idade. Conhece melhor do que a gente. Conhece melhor do que a gente. Ela não tem necessidade de mentir. Não. E tem vídeos na internet de anacondas aí de 15 metros. Sim, quem quiser é só procurar. Sim. Tem um vídeo do Pantanal que o cara estava andando e ela atravessando de uma ponta a outra do rio. Ela atravessando. Então a gente tem que... Nas matas, ela tem... A minha avó sempre dizia que a mata tem os mistérios. E a gente tem que respeitar, né? Que a gente precisa respeitar, não pode passar daqui. É verdade. Né? Mas você, graças a Deus, ao longo desses 30 anos, nunca viu nenhuma presepada no meio do mato. Nunca me esbarrei com mapinguari, caboquinho do mato. Tem caboquinho do mato, mãe d'água, seu honorato, cobra grande, tem aquele negócio todo. É verdade. Às vezes as cobras estão na cidade mesmo, não precisa nem ir pra zona rural, não. Aqui, tá aqui, né? Olha, o Giovanni Rocha tá mandando um abraço, o Armando Feitosa. Gente, você que tá chegando agora, compartilha esse vídeo, que você tá concorrendo a um Pix no valor de R$100. São 2 Pix, um no valor de 100 e outro no valor de 50. Eu acabei de soltar os testemunhos, né? E a turma confirmou aí que ganhou, as meninas logo cedo que ganharam o Pix, fizeram um vídeo e enviaram pra gente. Vamos dar um tempinho pra aguinha e vamos falar um pouquinho da SK8? Vamos falar da promoção. Você tem um vídeo da SK8 separado aí? Eu te mandei? Eu te mandei o vídeo separado pra gente fazer um intervalozinho para tomar uma aguinha. Ó, deixa eu mandar um abraço
todo especial para a minha sobrinha, para Rafa. A Rafa me trouxe essa roda. Eu não sei, não posso, eu não sei se é roda, é um enfeitezinho. Você percebeu que nesse enfeite ele faz um espiral. E ao longo do espiral ele tem a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, eu estava lendo aqui. Você percebeu aí? Percebi Você agora. vai lendo o Pai Nosso em forma de espiral. E o Amém tá no meio. Lindo, né? Isso. Ela trouxe de João Maceió, de João Pessoa. Acho que foi do João Pessoa que ela comprou, foi em Maceió. Ela teve agora. Mas ficou bonito, né? Ficou muito bonito, é uma obra, consegui transformar numa obra de arte, né? E você gostou dos meus enfeitezinhos? Eu sempre conto essa história que esses bonequinhos aqui eram todos do meu filho, quando ele era pequeno. Aí eu vi lá e digo, não, eu vou levar pra colocar na minha mesa. Ficou legal. Assim que eu Eu entrei trouxe aqui, essa ó, baianinha aqui de Fortaleza. Bonitinha essa baianinha, né? Assim O caranguejo, rapaz, eu não tive sorte com o caranguejo. O caranguejo eu vinha com todo cuidado. Ele é um caranguejo de verdade, só que trabalhado, né? Eu vinha com o maior cuidado com esse caranguejo. Viajei, passei no aeroporto de Brasília, de Fortaleza. Quando chegou aqui em Rio Branco, escapou da minha mão, caiu no chão. O caranguejo quebrou a cabecinha em dele. casa já, cara. Em casa. Rapaz, fez todo A o trajeto. frustração foi enorme, ó. Mas E o meu iPhone, né? O meu iPhone aqui, ele vai começar a tocar esse telefone muito em breve, viu? Eu lembro. Você lembra desses telefones aí? Lembro. São... Eu morei um tempo em Manuel Albano, Sorriso. Eu fui para ser o responsável pelo escritório de lá, gerente do escritório local da Imater lá. Certo. E na sequência fui convidado pelo então prefeito da época, Jorge Almeida, para ser secretário municipal de agricultura lá. E graças a Deus fui muito bem acolhido lá em Manuel Albano e fiquei um período, acho que de quase 5 anos por lá. E numa dessas minhas idas e vindas entre Sena Madureira e Manuel Albano, uma vez eu peguei um avião aqui, nesse tempo nós ainda tínhamos o nosso aeroporto. Que é ali na pista, né? Aí o João Bó tinha um avião. E o avião do João Bó, ele não pegava, a partida dele não era mais na ignição. Era no tranco. No tranco, o cara amarrava uma corda. Tranco da corda, né? A corda, que nem pega isso. essas rabetas antigamente, né? No encaixe da hélice ali, ele amarrava uma corda e puxava. E aí funcionava. E vai me deixar lá em Manuel Albano. E no retorno ele ia trazer o juiz para Sena Madureira, né? O doutor Júnior, na época, era o juiz daqui, e também da comarca de Manuel Albano. E chega lá, rapaz, o juiz atrasou um pouquinho lá na audiência. Certo. E o que acontece? E o João Bó não podia desligar o avião, porque se o juiz visse o avião funcionando assim, puxado por um cabo, ele ia mandar prender ele na hora, né? Prender avião, prender tudo. Quando ele vem de lá para cá, e ele só andava com o limite de querosene, que avião usa querosene. Limite de querosene só para fazer o percurso de ida e volta. Helicóptero também usa querosene. Aí de lá para cá, quando chega ali no 30, o avião seca e ele cai com o juiz. Aí o que acontece? Nesse tempo, a minha mãe tinha uma vizinha que tinha telefone, e aí a vizinha chega lá em casa e diz: rapaz, o avião que ia daqui para Manuel Albano caiu e morreu todo mundo. Caiu? Caiu e morreu todo mundo. Pelas caridades. Aí, meu amigo, eu me lembrei que o telefone lá do escritório que eu trabalhava era desses, né? Que pedaço o pessoal me liga. Eu digo: rapaz, não, eu não estou bem, eu não morri não, eu tô vivo aqui. Mas, tá tudo certo. Mas são as aventuras que a gente viveu. Hoje, outras aventuras que você passou nessa situação assim de... foram várias. Uma vez eu peguei minha família todinha, minha esposa, os 3 filhos, o prefeito, entramos no avião. E temporal daqui para Manuel Albano, temporal. E um trechozinho curto, cara. Nós saímos daqui o tempo limpo, mas com 5 minutos de voo começou a arruinar. Aí tinha uma pista de pouso no Oriental. Aí era com o João Bó também. O João disse: nós vamos pousar lá nessa pista para ver se a gente consegue escapar, né? Porque o negócio estava feio. E quando a gente estava chegando próximo do Oriental, aí deu uma clareada assim, em direção a Manuel Albano. Ele foi lá e conseguiu pousar, né? Nessas histórias também, Manuel Albano era horrível, porque a pista de pouso de Manuel Albano era de terra. Aí o que aconteceu? Um dia lá, o Taniza, a família de Taniza é a família mais numerosa daquela região, a família Taumaturgo. É grande, hein? Grande. E ele tem um irmão que tem um dente de ouro. Quem é o irmão dele? É o Chiquinho, né? Tem o Chiquinho, tem o Vanito lá, né? Aí o Chiquinho ia decolando, ia saindo do avião para Rio Branco, e nisso acontece um acidente lá, o avião derrapa na lama e vai esbarrar lá em cima de uma cerca. Aí o pessoal morreu todo mundo, aí
encontraram o Vanito, um outro irmão do Tanísio, né? Vanito, vai pra onde? Aí eu olhar lá o Vanito com um alicate na mão, ó. Tu vai pra onde, Vanito? Eu vou arrancar o dente de ouro do Chiquinho porque ele morreu. A gente vou lá arrancar o dente de ouro dele. Vou arrancar o dente de ouro do homem que morreu. Ele tava preocupado era com o dente de ouro do Eu queria rapaz. saber se o irmão dele tava vivo. Ele queria o dente de ouro do rapaz. Que são histórias assim que... São histórias que marcam, né? Que coisa. Mari Bastos, não perca um podcast. Alfredo, Sorriso Audiência crescendo. Muito bom o bate-papo. Reginaldo Elias, J. Alves, contador de história. Já vi uma história de cobras grandes no posto do Serraria. É verdade, tem gente que confirma, né? Exato. Se ela tá lá até agora com essa alagação, eu não sei, né? Mas que existe a cobra, existe. A cobra, e ela tá, se marcar, ela leva para casa mesmo. Muito bom, muito bem. Charles Brandão, tô assistindo aqui de Manuel Urbano. Charles Brandão, que é o presidente da Câmara, né? Valeu, um abraço pro Charles aí. Mari Baixo já quer esse Pix. Ó, gente, hoje nós temos 2 Pix. Um no valor de 100 e outro no valor de R$50. Você não conseguiu formatar só o vídeo que eu te mandei pelo WhatsApp? Deu certo? Não deu ainda, não? Mas vai dar? Para falar rapaz, deixa eu mandar um abraço aí pro pessoal da Drogaria Pague Pouco. Drogaria Pague Pouco, quem compara, compra com a gente. Eles estão lá, inclusive, ouvindo o Ângelo, né? O Armando Feitosa. Obrigado, Armando, pela sua participação aqui junto com a gente. Quem mais está assistindo a gente aqui? Regiane, já falei dela aqui agora há pouco. Muita Giovanni, o Ângelo Araújo. Está assistindo a gente lá das Drogarias Pague Pouco. A Leila Souza Correia, muito bem. Obrigado, Leila. Um abraço para você. Muito obrigado pela sua participação. Quanto mais você compartilhar. A Regiane, tá. Ela falou do voo de sua esposa, que ela também é morrendo do coração. Essa questão, né? É verdade. Tiago Damasceno, excelente programa. Obrigado, Tiago. Um abraço para você. A Gleide Costa, boa noite. Boa noite, Gleide. Sorriso. Aqui onde eu estou morando, tem uma feira e mostra coisas antigas. Tem muitas relíquias no meio delas. Tem um bule da idade da minha bisa. Compra esse bule para mim, manda para mim colocar aqui no cenário, né? Eu gosto de coisa antiga, eu gosto de relíquia, né? Inclusive tem um programa na televisão que é Caçadores de Relíquias, não sei se você já viu. Os caras vão para aquelas casas, pegam um monte de coisa. Eu acho show aquele negócio ali. A Maria do Socorro C. Miranda, boa noite, Reginaldo. Dalva Paiva voltou com a gente aqui. Lá na colônia da minha tia, tinha um cemitério e lá disseram que tinha alma. É natural que tenha. Mas é claro, né? Aqui nas Drogarias Pague Pouco assistindo. Boa noite. Esse Pix é meu. Antônio Lira, a Thaís Paula. Eita, o negócio está movimentado hoje, hein? O negócio é bom, hein? Que coisa maravilhosa. Obrigado, viu, gente? A todos vocês que acompanham o nosso resenha, que vai vir com um monte de novidade. Vai vir com muitos entrevistados aí, é só aguardar para conferir. Já temos 169 compartilhamentos, Reginaldo. Muito bom, hein? A turma sabe que ganhou, caiu, né? Ganhou, caiu na conta, não tem conversa. Ganhou o Pix, já vai para a conta. Agora, eu quero voltar com você um pouquinho aqui, e também não ser tão cansativo, para falar um pouquinho sobre a questão política que o nosso país atravessa. Não tem como a gente não falar de política e não tocar nesse assunto, principalmente porque quem está ouvindo e está calmo, está na sua casa nesse momento, gosta de, às vezes, ouvir. Qual é o teu ponto de vista? Sobretudo na condução da economia, eu discordo totalmente do modelo adotado pelo presidente Bolsonaro, né? Um modelo liberal, neoliberal, né? Porque o modelo liberal foi inventado por Adam Smith, né? Um escocês que escreveu vários livros, dentre eles A Riqueza das Nações, e ele detalha como é que ele pensa que a economia deve funcionar. Ou seja, o Estado não tem que intervir na economia e a economia ela deve se autorregular sozinha. Ou seja, vai prevalecer o que eles chamam da mão invisível da demanda, ou seja, a lei da oferta e da procura, e a produção vai exatamente atender
essa diferença entre a oferta e a procura vai demandar por produtos ou por mão de obra, e o mercado vai se autorregular. Se for necessidade de mão de obra, vai ter mão de obra disponível, e aí se demandar mão de obra, a mão de obra encarece naquele momento. Se demandar determinado produto e ele ficar escasso, ele vai encarecer por um período. Então, o governo não tem que se meter. Esse é um pensamento. Acontece que esse pensamento, em ambiente que você tem uma economia, onde você tem uma população enriquecida, é exemplo de alguns países europeus, dos Estados Unidos, alguns países asiáticos, bacana, o Estado não tem que estar intervindo lá, porque lá precisou fazer uma escola, o empresário vai lá e investe, e a população tem dinheiro para pagar. Precisou de um hospital, a iniciativa privada vai lá e constrói um hospital e o cidadão tem dinheiro para pagar. Mas num país que nem o nosso, com a diversidade que nós temos, com a desigualdade social que nós temos, se o Estado, se o governo não ocupar os espaços que o mercado não quer atuar, nós vamos produzir o que nós temos hoje. Vamos produzir uma gama de faminto, de pessoas que estão na extrema miséria e outros que estão ali beirando a isso. Então, nós temos, no Brasil, o Estado tem que ter a obrigação de criar uma rede de proteção social. E no governo do presidente Lula, ele criou o Bolsa Família, que permitiu que mais de 20 milhões de brasileiros pudessem sair da miséria extrema e passasse a poder ter uma vida digna. E praticamente nós eliminamos, quando eu falo, porque eu também, naquele momento, eu era governo Jorge Viana e eu representava o governo aqui em Sena, então a gente conduzia algumas políticas públicas aqui. Naquele momento, a gente, com outras pessoas do governo, conseguimos praticamente levar essas políticas públicas para as pessoas que precisavam, e a miséria foi praticamente erradicada. Uma outra política importante que foi criada também no governo Lula, que depois foi mexida e que também ajudava muito na distribuição de renda, foi uma política de valorização do salário mínimo, porque o salário mínimo era corrigido pela inflação mais o PIB. Então, se você tivesse uma inflação de 2% ao ano e o PIB crescesse 3%, você corrigia o salário mínimo em 5%. Então, ao mesmo tempo que você recuperava a perca, você ainda dava um poder de compra. E programas voltados para as pessoas mais pobres. Porque o que acontece, Sorriso? Quando tu lança um Pronaf, eu vou falar de um programa que eu conheço bem, Pronaf Mais Alimento. Dentro do Pronaf Mais Alimento, tem um programa chamado Pronaf A. São R$26 mil, agora passou para R$30 mil, que chega para as famílias que foram recém-assentadas pela reforma agrária. Certo. Né? E um programa que chega, esse dinheiro, quando chega nessas famílias, eles vão direto na casa comercial, na agrocomercial, para comprar arame, comprar remédio, produtos agropecuários. E esse dinheiro, automaticamente, ele passa a girar na economia, gerando emprego, mantendo os empregos nessa cadeia. E é um dinheiro que faz bem para a economia. Mas quando você pega um dinheiro e um dinheiro que pode atender 1.000 famílias, você empresta para 2, 3 pessoas, ele não traz o mesmo benefício para a sociedade. Um outro exemplo muito prático que nós tivemos foi que no ano de 2010, 2011, nós tivemos uma enchente muito grande aqui em Sena. Em seguida, era ainda a presidenta Dilma na época, ela lançou um programa chamado Pronaf Emergencial. Nós atendemos aqui mais de 1.000 famílias foram atendidas com esse programa. E aquele programa foi o pulo do gato na economia rural aqui, porque foi um programa que conseguiu chegar a um número muito grande de pessoas. Um valor era R$13 mil, foram investidos algo em torno de 23, 24 milhões de reais, que permitiu, Sorriso, aquelas pessoas que estavam numa situação muito difícil, muito delicada, melhorar de vida. Eu falava para ti hoje que quando o Jorge assumiu o governo no ano 2000 e nos convidou para trabalhar com ele, nós viajando no Rio, a gente tinha local que a gente era recebido pelo chefe da família, porque as filhas, principalmente aquelas adolescentes,
não tinham uma roupa decente para apresentar, para estar no mesmo ambiente com a gente. Elas ficavam escondidas, com vergonha de estar com a gente ali naquele mesmo ambiente. E essa realidade foi modificada graças a políticas públicas sérias, políticas públicas voltadas para os pequenos. Naquele momento mesmo, também se criou uma classe, mais uma classe econômica no Brasil. A classe D praticamente surgiu, classe C. Grandes redes de varejo prosperaram muito, Magazine Luiza, lojas americanas, porque o dinheiro chegou na mão dos mais pobres e o mais pobre consome. O mais pobre, quando pega dinheiro, consome. O rico nem sempre é assim. O cara já tem muito, ele pega um dinheiro fácil, alguns dos dinheiros públicos são baratos, o que acontece? Ele vai acumular. Né? E aqui no Brasil ainda tem aquilo que eu te falei, o bendito rentista, que é aquele cara que torce para a economia ir mal, para os juros subir, e quando o juros sobe, ele empresta o dinheiro para o governo e vai viver de renda. E o que acontece com isso? É um dinheiro que poderia estar na produção, estimulando a produção, está lá, rendendo para o cara ganhar, se sustentar e ter uma boa vida, sem colocar no processo produtivo. E nenhuma economia se desenvolve se não produzir. Ela tem que produzir, ela tem que produzir riqueza. Se ela não produzir riqueza, ela trava e acaba. O Brasil já foi a 6ª economia do mundo, exatamente no governo do presidente Lula. Hoje é a 12ª economia do mundo. No governo do presidente Lula, ele conseguiu, através dos programas de governo, controlou a miséria, praticamente erradicou a miséria. Uhum. Estabeleceu uma política, uma rede social que protegia os mais pobres. Permitiu que o Brasil bancasse uma Copa do Mundo, que o Brasil bancasse uma Olimpíada, tá entendendo? Sem comprometer a qualidade de vida das pessoas. No governo Lula, foi possível, filho de pobre, poder fazer faculdade, porque não podia, a faculdade era exclusivo para ricos. E foi no governo Lula que surgiu aí o FIES, que é um programa que financia a educação superior. Então, o filho de um pobre podia ir lá, porque agora os recursos praticamente desses programas foram todos cortados ou até eliminados, mas na época teve muitos filhos de pobre que hoje são doutores. Está entendendo? Então, muita coisa boa aconteceu no governo do Lula, que permitiu que o Brasil se tornasse fosse visto lá fora como uma futura potência econômica. E foi no governo do Lula também que surgiu a questão do pré-sal, quando foi descoberto o pré-sal, quando se criou o Fundo Soberano, que era um dinheiro que era para se destinar para a pesquisa e para a educação dos brasileiros. Então, já no atual governo, esse Fundo Soberano já não existe mais. Todo o processo de exploração de petróleo foi privatizado, ou seja, o lucro que poderia ser gerado para a sociedade brasileira vai ser gerado para algumas poucas empresas, principalmente americanas. Então, nós temos um desarranjo por conta de um modelo que foi escolhido. Uhum. Aí o que acontece? Quando a empresa, esse modelo liberal diz que o Estado não tem que intervir na economia, mas quando a empresa entra em crise, a primeira coisa que ela faz é correr para o colo do governo. Não, eu preciso de dinheiro para salvar a minha empresa. Tem um outro pensador de economia, o chamado John Keynes. Esse camarada diz o seguinte: se a economia vai bem, o mercado pode se autorregular, não precisa o Estado intervir. Mas se a economia for mal, o governo tem que intervir até que a economia se regularize novamente, as coisas voltem à normalidade, e aí o governo se retira. E eu, particularmente, concordo com essa linha de pensamento, esse raciocínio. Uhum. Em 1929, a Bolsa de Valores americana explodiu, faliu, quebrou. Superprodução, e chegou a hora que não tinha para quem vender. Então, eu era sócio de uma empresa que começou a produzir muito, e eu botei meu capital lá. Só que essa empresa chegou uma hora que ela não tinha para quem vender os produtos dela. E aí o que aconteceu? Quebrou. Como foi que eles solucionaram isso? Foi com o investimento do governo. O governo americano entrou, construindo grandes represas que permitia irrigar grandes áreas para a produção de alimento, e investiu muito na parte de industrialização do país também. Então, o governo interviu na economia quando foi necessário. No Brasil, está claro e evidente que o governo precisa estar presente.
Porque quem é, por exemplo, o dono de capital que vai querer receber a concessão para manutenção da estrada entre Sena Madureira e Cruzeiro do Sul e cobrar pedágio? Qual é o empresário que tem interesse em investir nesse segmento? Qual é o empresário que está disposto a vir fazer todos os investimentos em saneamento básico em Sena Madureira e depois cobrar uma taxa das pessoas? Então, se não for o governo, o capital não vai vir para cá, porque ele prefere estar na região sul, sudeste, onde está a população, onde está concentrada a riqueza, onde o dinheiro está concentrado. Então é lá que ele quer intervir. Eu estava vendo uma empresa do Rio Grande do Sul estabelecida lá em São Paulo, porque é uma empresa de autopeça, porque é lá onde tem a maior frota de caminhões e é lá onde eles vão ganhar mais dinheiro. O mercado age muito sob essa lógica e o capital não tem ética. E não dá para a gente viver numa sociedade que não tenha ética. Nós precisamos... A ética nos permite olhar para o nosso semelhante e se compadecer, às vezes, da situação dele que está lá, né? E quando o capital não quer saber disso, não. Eu quero saber se no final eu tenho lucro. Se eu tiver lucro, o capital só visa o lucro. E quem sofre são os mais pobres, né? Mais pobres. Acabam sofrendo certas situações. Essa imagem aí, por exemplo, desse caminhão de lixo lá em Fortaleza, com as pessoas brigando para pegar aquela carne, aquele resto de carne que estava dentro do caminhão de lixo. Aquilo ali deixa a gente um pouco frustrado quando a gente vê cenas como essa, né? Se a gente tivesse um governo sério, né, preocupado de fato com a população, no orçamento que ele disse que o orçamento não tinha 40 bilhões agora para aumentar um pouquinho o valor do Bolsa Família, que mudou de nome agora, não me recordo no momento. Auxílio Brasil. Auxílio Brasil. Meu irmão, quem era para encabeçar o orçamento era o Auxílio Brasil. Podia faltar dinheiro para outras coisas, mas o Auxílio Brasil tinha que ter dinheiro para ele, porque, rapaz, nós estamos tratando de comida, cara, de gente comer, nós estamos tratando de gente que está entrando dentro de caminhão para arrancar resto de comida, nós estamos tratando de gente que está pegando osso para fazer esse caldo, para dar para as crianças. Meu amigo, não pode ter coisa mais importante do que o ser humano. Não tem segmento nenhum da economia que seja mais importante do que as pessoas, do que o ser humano. Do que a vida, do que comer, do que... Então, cara, às vezes as pessoas acham, o cabo de esquerda e de direita. Eu acho que a gente não tem essa coisa, a gente é ser humano, e o ser humano que não importa se é de direita, se é de esquerda, não interessa. Que não enxerga o outro ser humano, ele perdeu a humanidade dele, ele se transformou em qualquer coisa. Menos. E, sinceramente, quando eu olho para o Paulo Guedes, eu não vejo um ser humano naquele senhor, não. Sinceramente, eu acho que aquilo lá se transformou em alguma coisa que não é humana, sabe? Porque se fosse... É alguma coisa não... Não, alguma outra raça, alguma outra coisa aí que a ciência tem que pesquisar para entender que não dá para entender. Para mim foge a capacidade, a minha capacidade, a minha inteligência de entender um cara que é capaz de ver cena como aquela e não se sensibilizar, tá entendendo? E não ser capaz de no outro dia e fazer beicinho, porque vai ter que arrumar os 40 bilhões para ajudar. E quando você pega o orçamento do país 40 bilhões é um valor ínfimo, não vai chegar a 1% do orçamento, cara. Quando você paga bilhões de juros para fundos internacionais aí de compromisso de dívidas de países como o FMI, paga aí 500 bi, por exemplo, de juros anuais, não pode tirar aí de 40, né, para dar de comer para o povo. É assim o teu raciocínio? Isso. E nesse sentido, claro que numa outra proporção, aí eu não retiro o que disse em relação ao Paulo Guedes. Eu mantenho o pensamento em relação ao Paulo Guedes, mas eu vou falar agora trazendo essa coisa para o Acre, mas não com pensamento diferente. Eu acho assim, com o início da pandemia, o Supremo determinou que os estados e municípios suspendessem o pagamento das dívidas. Então o Acre paga 50 milhões, todos os meses paga 50 milhões para a Previdência, para complementar a Previdência dos servidores, e paga 50 milhões de empréstimo para os bancos. O Estado ficou desobrigado de pagar essas contas. E mesmo assim, cara, ninguém viu ao longo dessa pandemia, onde as pessoas não estavam podendo sair de casa, não estavam podendo trabalhar, nenhum programa de governo para proteger essas famílias, está entendendo?
Se pega, se tá ali, se ele deixou de pagar 100 milhões, pegasse 15 milhões, 20 milhões desse dinheiro e criasse uma espécie de Bolsa Família estadual para contemplar essas pessoas que estão, esses acrianos, que não estão tendo condições de se inserir no mercado de trabalho, não estão podendo desenvolver uma atividade produtiva que permita uma vida digna, para que a gente não pudesse evitar, a gente está vendo cena também de pessoas mendigando por aí, que é comum de se ver hoje em dia. Então, eu acho que o nosso governador falhou nisso. Ele foi diferente do Bolsonaro quando ele não negou, não foi um negacionista em relação ao coronavírus. Ele disse, não, a doença é séria, fique em casa e se cuide. Mas, por outro lado, faltou também ele criar essa rede de proteção social que poderia ter protegido melhor os acrianos nessa crise toda. Bom, meu amigo, estamos chegando ao finalzinho do nosso resenha. Já vou pedir para o Vitor preparar aí, já está tudo certo, né, Vitor? Os nomes preparados para fazer o sorteio dos 2 Pix. Se você não compartilhou, tem tempo ainda, você compartilha, que o Vitor já está rastreando ali a turma que está compartilhando. A última pergunta que eu te faço. Então, você é pré-candidato? Vai disputar uma eleição depois de tanto tempo fora da política? O que está te levando a colocar o teu nome à disposição? Rapaz, essas cenas que eu tenho visto ultimamente, o rumo, o andar para trás que o nosso país tem andado ultimamente, o descaso, faz com que a gente, de fato, se motive a participar do processo. Porque nós sabemos que tudo acaba acontecendo, tudo acaba desaguando sempre os processos, as tomadas de decisão no ambiente político. Então, se a gente pode contribuir, por que não contribuir? Foi o Jorge, o ex-governador e ex-senador Jorge Viana esteve aqui e conversando comigo, Reginaldo, por que tu não contribui um pouco com o teu município? Por que tu não contribui também um pouco com o teu estado? Né? A gente está retomando um projeto político, eu vou retornar à política. Eu sei que eu e nem você precisamos, para a gente viver, a gente não precisa mais de política, de ter cargos políticos para a gente viver, mas tudo que a gente fez está sendo destruído, cara. Está sendo avanços que a gente tinha conseguido, está andando para trás. E, sobretudo, essa questão dos mais pobres, das pessoas menos protegidas. E aí eu fiquei assim, de analisar. Então, hoje há uma possibilidade muito real mesmo da gente ter uma pré-candidatura. Vamos aguardar mais um pouquinho também. E mais na frente nós podemos estar tomando a decisão. Mas hoje nós ainda estamos analisando. Agora é uma possibilidade bem real. Confesso para você que ultimamente tenho me motivado cada vez mais a colocar o nome e deixar a população avaliar. Se achar que a gente pode estar contribuindo, a gente vai estar apresentando as propostas da gente, a gente vai estar dialogando com a sociedade. E se ela avaliar que a gente pode estar dando uma contribuição, bacana, a gente vai estar à disposição. Olha, Sorriso, você tem que convidar o meu pai, o irmão Jorge. Aí eu não estou vendo mais o resto do comentário. Como é que eu faço para ver aqui, Vitor? Ele disse para convidar o pai dele, irmão. Eu vou convidar. Se você é da comunidade, você quer um dia participar da resenha comigo, é só você entrar em contato com a gente. Aqui não tem frescura não, viu? Você pode entrar em contato conosco e pedir para... Olha, é claro que as agendas estão todas... são muito solicitadas. Um programa que nem esse aqui, as pessoas vêm, procuram, pedem um espaço. Nós temos muitos seguidores nas redes sociais, o site tem muita leitura diária, mas você pode, meu amigo, a gente pode agendar para qualquer pessoa da comunidade pode vir aqui bater um papo conosco sem problema nenhum, não tem problema não. Pode, não tem essa coisa. E o irmão Jorge está convidado, viu, para vir aqui com a gente no resenha. Parabéns pelo Dia do Servidor Público. Lembraram aqui, né? Aqui das drogarias Pague Pouco, já falei. Meu amigo Neto da SK8 está vendendo notebook para os professores. Tem aquela verba que saiu para os professores para comprar o notebook, para mudar, né? Para comprar um novo notebook, né? Pode falar, fica à vontade. Não, é que por conta da pandemia, né? Muita gente teve que ficar em casa. Então, mais do que nunca, as ferramentas que a gente tem de comunicação, notebook, tablet, smartphone... O Carlos Beliza está assistindo aqui, o vereador Carlos Beliza está assistindo. Meu amigo. Um abraço, Carlos. Que eu gosto muito. Grande vereador Carlos Beliza, obrigado pela participação com a gente aqui.
Programa nota 10, o cara falou aqui do irmão Jorge, eu não achei mais o comentário dele. Eu também tenho uns discos de vinil. Nós falávamos alguma coisa que reportou a mulher falar. Entrevista 1000. Sorriso, meu pai ainda tem um toca-disco. Ah, legal, é. E falou aqui, a gente fala de coisas antigas, né? Falou aqui desse toca-disco. Vamos lá, Vitor. Vamos pro sorteio, Vitor? Vamos lá? Vamos ver quem é que vai ganhar aqui o Pix de R$50. Vamos fazer o primeiro sorteio de 50. Já eu agradeço você, viu, Reginaldo? E esse irmão Jorge está convidado para vir aqui. Participar, Para participar, claro. Diga aí. Não, Sorriso, eu também quero agradecer e quero dizer que, assim... Deixa eu fazer o sorteio, aí eu te agradeço. Espera aí, isso. vamos embora. Vitor, valendo R$50, o primeiro Pix de R$50. Só uma dica para quem ganhar, me faça um favor. Se você ganhou, você me mande um WhatsApp. Fica mais fácil do que no bate-papo do Facebook, tá? Manda um WhatsApp para mim aqui no 99989. Dá para colocar na tarjazinha o número aí, Vitor? Dá? Coloca aí para mim embaixo do vídeo aí o meu número. Para quem ganhar, bota aí 068 99989 2079. Vou pedir pro Vitor colocar aí no vídeo o número da turma que ganhar os Pix aqui. O Vitor vai sortear agora R$50. Tá pronto aí, Vitor? Eu posso chamar? Posso chamar? Vamos aqui, 234 compartilhamentos, viu, Reginaldo? Tá batendo recorde aqui, viu? Tá bom, hein? Boa, legal, bacana. Tá assistindo, hein? Tá assistindo mesmo aqui. Bacana. Tem gente que assiste, que aparece, que contabiliza, e tem gente que não contabiliza. Porque fica assistindo escondidinho ali, só no feed, né? Ele quer só destrava o fone e fica ouvindo sem aparecer. Tá certo. Né? Tem que respeitar, né? Tem que respeitar a opinião de todo mundo. Eu agradeço aqueles que aparecem, aqueles que não aparecem, que assistem, que se expõem, que não se expõem. Isso. É normal, isso faz parte. Eu confesso para você que eu não guardo rancor, eu não carrego, porque eu acho que faz mal. Eu não tenho amnésia. Eu acho que você também não tem amnésia. Sim. Mas a gente guardar aquela coisa, não tem. Aquela história, A vida é light. Perdoa, mas não esquece, né? Não, amnésia eu não tenho, né? Aí não tem jogo. Mas é assim, a vida que segue. Parabéns pelo seu dia, pai. Servidor público, servidor exemplar. A Regiane Diniz, sua filha, né? Minha caçulona. Você também é pai do atual comandante da Polícia Militar, o Fábio Diniz. Isso. Hoje ele está comandante, né? Isso, Fábio hoje está comandante, né? O Major M. Jorge está de férias. E a Ponte está fazendo um treinamento, né? E o Fábio está no comando. O Fábio, eu criei o Fábio, né? O Fábio, eu não sou pai biológico do Fábio, mas criei o Fábio desde 1 ano e meio. Caramba! Aí a relação de pai e filho mesmo. E como com as minhas demais 2 filhas, né? Além do Fábio, tem a Regiane e a Cristiane. A Regiane, o Fábio é bacharel, tem bacharelado em Direito, né? E fez o concurso para oficial da Polícia Militar, ficou em 2º lugar no concurso, né? E foi muito bem também na fase de formação, que é onde define a antiguidade. A Regiane é fisioterapeuta, né? E autônoma, trabalha com o esposo dela lá em Rio Branco. A Cristiane é pedagoga e bancária, trabalha hoje em Feijó, na agência da Caixa Econômica de Feijó, e está indo muito bem lá. Ela, em alguns momentos, assume até a gerência lá. Coisa boa, né? Ainda não fez curso de gerente, porque precisa ter um certo tempo. Ela só tem 2 anos de Caixa. Mas, assim, minha esposa, a Nerian Diniz, é pedagoga também, é professora. E então, do ponto de vista da família, só tenho que agradecer a Deus e tá tudo certo. Tudo certo, sabe? A gente bom demais. Que coisa boa. Parabéns, meu irmão. Obrigado. Te desejo boa sorte. Sempre que quando converso com você, eu consigo coletar bons conhecimentos, consigo absorver boas ideias, consigo ter bons conhecimentos. Aprender é uma aprendizagem. Então, parabéns pelo seu comportamento. Nesses tempos nebulosos, permaneça com o seu pensamento, com a sua forma de agir, de se compadecer, porque tudo passa nessa vida. E a gente só não passa os nossos posicionamentos e a nossa forma, as nossas convicções. Né? Isso, Sorriso. O que a gente percebe ultimamente, Sorriso, é as pessoas
com desesperança, né? Com pouca esperança em relação ao futuro. Brasileiros morrendo no deserto do México porque querem entrar nos Estados Unidos, porque não acreditam mais no nosso país. Isso é muito ruim, né? Na época o Lula era presidente, e eu vou reiterar isso, eu não tenho problema nenhum em falar isso. A gente trazia profissionais de fora porque no Brasil não tinha engenheiro suficiente para tocar as obras aqui, não tinha profissionais de outras áreas. O caminho era o inverso, as pessoas acreditavam no Brasil. Hoje não, a desesperança. Agora, ultimamente, algumas pessoas saindo do Acre também. Então a gente tem que mudar a política para devolver a esperança para o nosso povo, devolver sobretudo a dignidade, e a gente não tem que estar vendo as cenas que a gente tem visto ultimamente de irmão nosso mendigando comida em plena caçamba de caminhão de lixo. Isso é de cortar coração. Mas a gente quer deixar essa mensagem para vocês, que isso são situações de momento que pode ser revertida. Depende muito da escolha de cada um de nós, de termos sabedoria para fazer as escolhas corretas e sentir o reflexo daquilo que a gente decide. Bom, vamos lá para o primeiro sorteado. Eu vou ler eu estou com um livrozinho aqui que eu achei interessante esse livro. E eu gosto sempre de ler uma frasezinha no final do programa para os nossos internautas. Já tem a primeira ganhadora? R$50. Vai aparecer aqui na tela? Tu me fala aí, que vai aparecer atrasado aqui, né? Não repete as que ganharam na passada, para não ser injusto com as outras que acompanham, né? Não. O que você acha? Ganhou, né? Fazer o quê? Ganhou, sorteio, né? Se caiu, né? A primeira ganhadora tá na tela já? Regiane Diniz. Aí, ó. Minha filha, Tá, e o programa vai mostrar aí, ó. Cadê? Ele é automático, né, Vitor? Já tá na tela? Tá na tela, atenção, Regiane Diniz, você foi a primeira a ganhadora dos R$50. Sorteado de hoje, um programa que a gente tem automático e ele vai nos nomes, vai em cima da pereba. Mexe esse saco direito aí, ô bingo. Vamos pro próximo. A próxima, sapeca aí, deixa aí mesmo, né? Já deixa aí, Vitinho. E quem? Não, aí. Rapaz. Não, pula. Pula. Essa aí você pula. Pula essa daí, bota outra. Vamos pensar que não, aí vamos dizer, não, é complô. É complô. Não, aí não dá. Não. Hã? Benedita Carlos. Ó, a filha e a mãe não dá. Não tem como. Vou dizer, não, está programado. Nepotismo. Nepotismo não pode, já não pode, não. Não é a gente que manda, quem manda é o programa. Mas automático. Então, você colocou primeiro Nerian, tira, né? Você botou a nova ganhadora agora? Benedita Carla. É isso? Carlos. Benedita Carlos. Essas duas. Você botou o número do meu telefone na tela aí, ô Vitor? Bota aí agora, volta pra mim aqui, volta pra gente. Bom, tudo certo, né? Bom, voltou aqui. Eu quero muito agradecer a você que acompanhou a gente no nosso resenha, você que participou, você que me deu essa audiência internauta querido. E eu quero terminar aqui com uma frase que eu achei bacana, que é do W. Clement Stone. É um escritor que ele diz o seguinte: o que a mente pode conceber, ela também pode conseguir. Imagina o poder que tem a nossa mente, né? Sim. Então essa frase é muito interessante quando a gente reflete nela. O que a mente pode conceber, ela também pode conseguir. Se tiver foco, né? Se tiver foco, se você pensar positivo, a gente nós não sabemos, Reginaldo, as pessoas não sabem o poder da mente. A nossa mente é como se fosse uma antena de rádio. Se você irradiar boas músicas, quem está ouvindo vai absorver com bondade. Agora, se você irradia maus fluidos, quem está te ouvindo vai ficar mal também. Então, o que a nossa mente precisa mandar para o universo é positividade. Porque as forças do universo tratam de agir em prol daquilo que você está irradiando. Nós não sabemos o poder da mente. Por isso essa frase eu achei muito bacana, que é: o que a mente pode conceber, ela pode conseguir. Se souber usar, você pensar um projeto, visualizar ele e persistir, e começar a visualizar, e visualize que uma hora
Ele se torna realidade. Ele né? se torna realidade. É o poder, e o nome disso é, as pessoas, alguns chamam de fé, outros chamam de poder da mente, outros chamam, enfim, O mundo empresarial usa muito isso hoje, né? poder da mente. Você chega, vai estar lá fazendo o planejamento estratégico dele, aí coloca a visão de futuro da nossa empresa é essa, aí está lá. Para começar, as pessoas começarem a exercitar. Isso, aí a missão da nossa empresa aí está lá. Por exemplo, essa frase aqui: para atrair dinheiro, se concentre na prosperidade. É impossível atrair mais dinheiro para a sua vida quando você se concentra na falta dele. É uma realidade. É fato também, né? É um fato. É. Como é que eu quero prosperidade para minha vida se eu só penso em conta, Só vivo penso reclamando? É. Então, as palavras e a mente da gente têm poder. É mesmo. O que volta para você é o que você irradia. É O universo trata de te devolver. o feedback, né? É a lei da resposta. Né? Mas eu não sei se você achou bacana, né? Mas aí tá aí. Obrigado, viu? Por você ter vindo aqui. Valeu? Amigão, eu que agradeço. Eu tenho um prazer enorme de ter te conhecido. Tenho dito sem o menor problema para ninguém de que tenho em você como um melhor comunicador que nós temos aqui na nossa cidade. Você já fez muito e continua fazendo muito quando você abre o espaço da rádio para as pessoas do povo virem aqui, poder conversar, e independente de ideologia política, de ideologia religiosa, de gênero, você abre espaço para todo mundo. Então é um ambiente extremamente democrático. Então só me resta te agradecer, mandar um abração para minha mãe, Dona Rosa, a senhora de quase 80 anos, mas que torce muito pela gente. E, né, um abração aí para minha esposa, para minhas filhas, para o Fábio, para minha irmã, que são a base que faz com que a gente possa, é como se fosse uma mola que te lança para que você possa realizar os teus sonhos. Sonho que a gente sonha junto com outras pessoas é mais fácil de realizar. Então, e a família é o primeiro ambiente que você tem que começar a sonhar. Valeu. Obrigado. Eu que agradeço, Reginaldo. Gente, terça-feira, 20 horas, eu estou de volta aqui com mais um Resenha Podcast, mais um entrevistado conosco. Vai ter Pix, com certeza. Portanto, não perde. Acompanha o portal Iaco News, que você vai ver lá um cardzinho anunciando o próximo entrevistado. Ótima noite, ótima quinta-feira. Valeu!